Por mais de uma oportunidade, o presidente da República que perdeu a eleição de 2022, o agora ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, alegava que o povo brasileiro, se tivesse ali um golpe de Estado, iria bater palma. Pelo menos era isso que ele afirmava em entrevistas que ele dava no final da década de 90. De lá pra cá ele alegou que tinha mudado de opinião, que isso e que aquilo. Tanto que quando a gente vinha a público com esse vídeo, sempre via um bolsonarista tentando relativizar. E o que a gente viu que até os 49 do segundo tempo ali, ele tentou incentivar a sua base de apoiadores a radicalizar o nível do que a gente viu no último domingo, onde se cometeu um ato de terror contra a democracia brasileira, contra o Estado Democrático e contra os três poderes, executivo, legislativo e judiciário. Ele abandonou a base aliada, fugiu do Brasil, né? Foi se hospedar por um período nos Estados Unidos, só que até mesmo lá o cerco já se fechou contra ele. O Ibanez, que era um aliado dele aqui no Brasil, que governava o DF, né? Que tá afastado agora por 90 dias, teve afastamento confirmado, inclusive pelo STF, por maioria, por conta de tudo que aconteceu no último domingo. O Anderson Torres, que era ministro da Justiça do Bolsonaro e secretário de Segurança do Distrito Federal, foi exonerado no domingo ainda e teve o pedido de prisão preventiva acatado, né? Ele vai ser preso assim que chegar no Brasil, tanto que no momento que eu tô gravando esse vídeo aqui eu não sei ainda se ele já chegou ou não, porque teve alguns atrasos no voo dele por conta de um problema no sistema de aviação dos Estados Unidos, até nisso ele deu sorte também. E o Bolsonaro seria aí a próxima figura que estaria na mira da justiça, em específico depois do vídeo que ele publicou nas redes sociais dele na última terça-feira, insinuando mais uma vez que as eleições no Brasil foram roubadas e que o Lula não ganhou democraticamente. O que é que vai acabar acontecendo? Tudo indica que ele será preso preventivamente assim que chegar ao Brasil, e diferente do que ele imagina que teria apoio popular, acredito que não terá, e isso vai ficar bem evidente. Acredito não terá, e isso vai ficar escancarado, porque 93% dos brasileiros foram contrários ao que aconteceu no último domingo, e aí de cara a gente já mostra pra ele que tudo aquilo que as pesquisas mostravam, que o brasileiro é a favor do Estado Democrático de Direito. Eu cheguei a mostrar aqui no canal, inclusive, vídeos que aparecia ali, que a democracia era apoiada por 79% dos brasileiros, 75% dos brasileiros, 76% dos brasileiros, para evidenciar que por mais que ele tentasse de alguma maneira depor o Estado Democrático de Direito, a população ia se levantar para manter e garantir a nossa democracia. O resultado tá aí. Eu quero falar com vocês um pouco sobre essa pesquisa feita pelo Datafolha, que diz muito sobre o Brasil depois do 8 de janeiro de 2023. Bora falar um pouco mais sobre isso depois da vinheta. Pois bem, meu povo, antes de seguir esse vídeo, eu queria pedir a você que deixasse like no começo do vídeo, porque se deixar lá pro final você esquece. E queria pedir a você também, se puder colaborar com o nosso trabalho, que seja membro do canal, ou apoiador, a maneira que vocês têm de manter o nosso canal existindo aqui de forma independente. E se puder colaborar de outra maneira, colabore com o nosso Pix. O Pix do canal é esse que tá aparecendo aí, você pode colaborar com quanto quiser. E claro, se quiser também, porque ninguém é obrigado a colaborar se não quiser. Mas deixa o like no vídeo, comenta se você achar importante, compartilha o vídeo para que a gente continue crescendo aqui nessa plataforma, porque a gente precisa informar muita gente nos próximos anos. Os vídeos, inclusive, aqui no canal, já adianto para você que é seguidor novo, eles são um pouco maiores que o vídeo de alguns canais aí que tem vídeos menores, né? Que tem importância também na luta. Mas cada um aqui no seu quadrado, né? Meu trabalho, eu sou cientista político, como vocês já sabem, que quem tá acompanhando aqui, quem tá chegando agora, já deve ter visto aí em algum lugar do canal que eu sou historiador, cientista político e estudo direito. Então, meu trabalho é uma formação histórico-político legalista, né? Eu pego também aqui o que diz a lei, então a gente sempre traz contextos históricos, quando necessário, aplicação da lei, artigos, códigos, tudo direitinho para que você possa não só aprender os temas, mas aprender a respaldar, a fundamentar o seu ponto de vista dentro do que determina a lei, dentro do que determina os códigos. Então, seja bem-vindo aqui ao canal Historiador. A gente vai fazer sempre vídeo aqui para vocês, normalmente um pouquinho maior ali, maior que a maioria, né? Um pouquinho mais de 10 minutos, mas cada um fazendo um trabalho importante aqui para a gente poder lutar contra a desinformação. Essa pesquisa feita aí pelo Datafolha saiu pouco tempo depois ali dos atos do último domingo, os atos de terror que aconteceram em Brasília. Não foram manifestantes pacifistas, como eles costumam tentar dizer, foram terroristas que inclusive estão presos nesse momento em Brasília. E para tristeza do Bolsonaro, para tristeza de parte da base bolsonarista, para tristeza de alguns deputados ali, 93% da população brasileira reprovou os ataques terroristas. Inclusive a maioria defendeu prisões. Alguns dizem que a prisão deve ser mais dura, outros dizem que as prisões devem ser mais leves. E teve gente inclusive que apoiou esses atos aí
antidemocráticos, e aí tem que saber se a pesquisa ela mantém informação sobre o sigilo ou não, para buscar entender aí quem é que esse indivíduo aí que apoiou o golpe de Estado, né? Porque precisa ser investigado pela polícia. Quem são esses 3% aí que tá apoiando aí o que aconteceu no último domingo? Mas vamos lá. Datafolha condena, para o Datafolha, 93% condenam ataques golpistas e maioria defende prisões. Segundo pesquisa, só 3% se dizem favoráveis e 2% indiferentes. Que pra mim é favorável também. Se você é indiferente se a democracia funcione ou não, que a democracia existe ou não, pra você concorda de certo modo, né? Porque se você não é claramente favorável à democracia, você é contrário à democracia. Indiferentização que resultou em depredação do Planalto, do STF e do Congresso Nacional. A imensa maioria dos brasileiros repudia os ataques golpistas ao coração dos três poderes em Brasília, realizado por apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro, do PL, no último domingo, dia 8 de janeiro. Segundo Datafolha, 93% são contra as ações, enquanto 3% são favoráveis. E aqui tá, inclusive, ó, foi perguntado o seguinte aqui, né, os entrevistados, tá? Eu vou trazer também, inclusive, aqui, quando é que a pesquisa foi feita, já adianto para vocês aqui embaixo. A pesquisa foi feita aqui entre os dias 10 e 11 de janeiro, em todas as regiões do Brasil, com 1.214 pessoas acima de 16 anos e a margem de erro é de 3 pontos percentuais, tanto para mais quanto para menos. E foi perguntado o seguinte, ó, você se posiciona a favor ou contra os atos de vandalismo em Brasília? E não é vandalismo, gente. Vandalismo é quando você der pedra só, tá? Não é só vandalismo, quando você der pedra, destrói, né, tenta ali radicalizar. E eu vou dizer para vocês aqui quando é que as pesquisas foram feitas, né? Foram feitas no dias 10 e 11 de janeiro, em todas as regiões do Brasil, ouviram 1.214 pessoas acima de 16 anos e a pesquisa tem uma margem de 3 pontos percentuais para mais ou para menos de erro. E foi perguntado o seguinte aqui, ó, você se posiciona a favor ou contra os atos de vandalismo em Brasília? Não foram atos de vandalismo, foram atos de terrorismo. Isso precisa ficar claro porque encontraram 3 granadas, segundo o senador Randolfo Rodrigues, no STF, 2 granadas no Congresso Nacional. Então não foram atos de vandalismo meramente. Eles queriam depor o Estado Democrático de Direito, acabar com o Executivo, com o Legislativo e com o Judiciário para que o Bolsonaro retornasse ao Brasil como presidente de uma república que em tese não seria mais tão república assim, tá? Então tá aqui, ó, 93% se disseram contra, 3% a favor, 2% indiferente e 1% não souberam. Foram feitas outras perguntas também nessa pesquisa, né? Como, por exemplo, como é que a pessoa tomou conhecimento dos atos de terror realizados em Brasília e quão informada a pessoa estava sobre o assunto. E aí as pessoas falam que tomou conhecimento, né? E estava bem informado, outros disseram que tomou conhecimento, mas estava mais ou menos informado, outros disseram que tomaram conhecimento, mas estava mal informado. Outras perguntas foram feitas aqui também, que para mim evidenciou claramente os próximos passos do que vai acontecer e por isso que o mito tem de ficar preocupado mesmo, né? O indivíduo que sofre de mitomania, o Bolsonaro, o mentiroso compulsivo, que foi feita a seguinte pergunta também no quadro de perguntas do Datafolha. Pessoas que estão sendo identificadas e presas pelos atos de terrorismo, eu não vou falar vandalismo porque não foi vandalismo, tá? Em Brasília devem ser presas? Todas devem ser presas, segundo a maioria aqui, 46%. Apenas algumas devem ser presas, segundo 26%. A maioria deve ser presa para 15% e ninguém deve ser preso para 9% e 4% não sabe. Se você somar aqui que a maioria deve ser presa e que algumas pessoas devem ser presas, mas que todas devem ser presas, a gente vai ver aqui que tem uma unanimidade de praticamente 80%. Né, de que todos devem ser presos ali de alguma maneira, né? Ou todos que estão envolvidos diretamente, ou alguns que estão envolvidos direto ou indiretamente, e que podem colaborar ali com o processo de elucidação do patrocínio, por exemplo, do caos político e econômico que o nosso país passou a sofrer a partir do governo do Bolsonaro em 2019, e depois se consolidou com um caos político ainda pior do que o Brasil já vinha vivendo depois de 2013 até o golpe que a Dilma sofreu em 2016. O que é que vai acabar acontecendo a partir de agora? A opinião pública, ela vai passar por um processo de tentativa de manipulação por parte da mídia. Por que eu estou dizendo isso para vocês? Na CNN Brasil, por exemplo, tem um programa agora chamado Arena CNN, que é comandado por um olavista chamado Felipe Moura Brasil e que convidou ali uma galera que é da turminha dele ali, né, do olavismo, do liberalismo, do Instituto Mises, e trouxe lá, por exemplo, agora o Hélio Beltrão Filho,
que tá tentando relativizar com frequência. Toda vez que eu tenho oportunidade, eu mostro aqui no canal, por exemplo, o vídeo dele dessa semana, o vídeo depois do ato golpista, né? O vídeo, inclusive, que aconteceu na terça. Esse vídeo aqui foi publicado na terça-feira, tá? Eu publiquei isso, inclusive, em minhas redes sociais. Na última terça-feira, o Hélio Beltrão chegou a defender exatamente o que eu vou trazer aqui pra vocês. E detalhe, tá? Ele falou isso aqui no dia... Na terça-feira, dia 10, correto? 6 da tarde, aproximadamente, no Arena CNN. E quando foi às 21h55, o Bolsonaro foi lá e mostrou pra ele por que a gente não pode deixar de punir. Que ele tem defendido que o Bolsonaro e os bolsonaristas, eles não podem ser presos, porque senão vai ter revanchismo. Que o governo Lula tem de apaziguar. Definindo aqui, o que é que o membro que participava do Brasil Paralelo e que presidiu ou ainda preside, eu não sei afirmar pra vocês, o Instituto Mises Brasil. Olha o tipo de gente que o Brasil passou a dar notoriedade. Gente desgraçada que merecia a lata do lixo da história eternamente e agora faz participações freestyle. E aí, engraçado que se convida lá, por exemplo, um operador do direito que é advogado, um operador do direito que é do Ministério Público e um ex-juiz. E aí, o Hélio Beltrão. E aí os caras vão lá e falam, não, porque a lei diz isso, o Código Penal diz aquilo. Aí vai o Hélio Beltrão. Não, porque na minha opinião, dane-se a sua opinião, Hélio Beltrão. Se tá na lei, a lei é pra ser cumprida. É simples assim. Se não tá na lei, não se cumpre. Se tá na lei, dane-se a sua opinião. Inclusive, cuidado com ela, porque ela pode não ser uma mera opinião, dependendo do que você falar. Olha o que ele disse aqui no programa da CNN Arena na terça-feira. Vamos lá. Ó. Eu não diria ser revanchista. É muito pior, né? Ultrapassou muito mais. Mas segundo ele, o Lula está sendo revanchista. Também pra gente, por quê? E o STF. Desse governo com relação anterior. Porque isso vai afetar os próximos passos. Se continuar na linha do revanchismo, a reação da turma, não a turma violenta, essa turma violenta espero que não esteja aí no meio, mas a turma de oposição ao PT vai começar a falar, caramba, isso é uma injustiça também, então vamos reagir a isso. Isso não acaba bem. Por isso que tem que apaziguar. Tem que apaziguar, de verdade. Apaziguar de verdade significa não fazer revanchismo, não fazer violência. Ou seja, o que é o apaziguar dele aí? Que não se deve punir os bolsonaristas que fizeram o que fizeram em Brasília. Não se deve punir eles, tá? Não se deve punir, o Lula tem que deixar pra lá o que aconteceu com ele e com o Bolsonaro, porque senão isso vai ser visto como um revanchismo. Só que sabe o que é interessante? Isso aconteceu na terça-feira, 6 da noite. Às 21h55 saiu aquele vídeo no perfil do Bolsonaro no Facebook, onde ele assina a confissão de que ele estimulou sim os atos do último domingo. Aí você acha que o Hélio Beltrão mudou a versão? Não, ele continua com a mesma versão, que tem de apaziguar, que não se pode fazer revanchismo. Ou seja, se você comete um crime e a lei diz que aquilo é crime, se você for um aliado do Hélio Beltrão e a pessoa que for condenar essa pessoa por esse crime for alguém que ele ache que não deveria colocar em prática essa condenação, ele diz que isso é revanchismo. Ignorando totalmente que não é Lula que manda no STF, que não é Lula que manda no poder judiciário, que não é Lula que vai decidir, por exemplo, sobre processos. Isso cabe à justiça e à polícia no processo investigatório ali também. Eu queria pedir a vocês, inclusive, que compartilhassem esse vídeo com outras pessoas, porque a gente precisa dar um fim claro nessa história de que a população brasileira tá cansada do governo do PT, que a gente não quer virar a Venezuela. Não vai virar a Venezuela, porque o Lula não é comunista, nem socialista. E para você falar de Venezuela, você tem que entender o contexto histórico de Venezuela, falar sobre os embargos, falar sobre um monte de coisa. Tá? Eu tenho várias críticas a fazer pra Venezuela também, pro governo da Venezuela. Eu também dei moradia pra vários venezuelanos que vieram pro Brasil, morar numa casa que eu tenho lá em Itabuna, na Bahia, junto com meu pai. Mas a gente precisa fazer uma crítica dentro do que a política nos apresenta e a história nos apresenta, e não na interpretação freestyle que alguns desses indivíduos tentam fazer, tá? Se você quiser cobrar, você cobre, que é um direito. Eu tenho várias críticas, como eu já falei aqui também, à Venezuela e a outros regimes que precisam passar por alguns processos, mas isso cabe ao povo e cabe ao país, e não a
influência estrangeira que está tentando interferir, por exemplo, no modelo político e econômico daquela nação. Quem sabe um dia eu trago aqui um debate um pouco mais amplo sobre esse tema, que é muito espinhoso, a gente sabe, porque tem gente que é muito a favor, tem gente que é muito contra, tem gente que não entende, não sabe para onde fica, mas enfim. Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, deixa like, me siga nas plataformas digitais, porque como eu sempre digo para vocês aqui no final de cada vídeo, é melhor escrever errado a coisa certa do que escrever certo a coisa errada. Até o nosso próximo vídeo.